QGIS, recorte de raster. Neste vídeo, veremos como fazer o recorte de um raster por duas metodologias diferentes. Recortar o raster pela extensão ou recortar o raster usando uma camada máscara. Começamos então adicionando uma camada raster ao QGIS. Vamos utilizar aqui o mosaico que fizemos com duas cenas SRTM. Este mosaico foi reprojetado para a projeção cônica equivalente de Albers personalizado para o Brasil. Vamos adicionar também o limite do município. Vamos pegar o limite aqui na pasta GPKG, Campo Mourão, adicionar apenas o limite. Ok, está adicionado. Este limite foi obtido de uma camada do IBGE com limites para todos os municípios do estado do Paraná. Ele foi reprojetado também para a projeção cônica equivalente de Albers. Nós adicionamos primeiro o raster porque o SRC do projeto e o SRC do raster tem que ser o mesmo. E o QGIS assume por padrão o SRC da primeira camada adicionada. Então, para recortar, nós vamos aqui em raster, extrair, recortar raster pela extensão. Vai abrir essa janela aqui. Então, a primeira coisa que faremos aqui é escolher a camada raster, vamos recortar OK. Extensão de recorte. Extensão e recorte tem três opções. Usar a extensão da tela, ou zoom que a gente deu para a tela. Calcular a partir da camada. Se tiver uma camada adicionada, ele busca essas informações sozinho. Ou desenhar na tela. Vamos então desenhar na tela. Clicamos em desenhar na tela, pegamos aqui um pouco à esquerda e um pouco para cima do limite, clicamos e arrastamos. Vai criar um retângulo em volta de toda a nossa camada, é só soltar e ele voltou aqui. Próxima questão, atribua um valor no data, sem dados nós vamos usar menos 9.999, é um padrão. Parâmetros avançados, vamos utilizar alta compressão. Tipo de dado de saída, o mesmo tipo de dado da camada de entrada. E vamos aqui em recortado. Clicar, salvar no arquivo. Navegar até a pasta TMP. E aqui vamos dar um nome. Esse dado é o quê? SRTM, underline. De onde? Do município de Campo Mourão, underline. O que a gente fez com ele? Criou um retângulo. Podemos escrever ret ou retângulo. Vamos salvar e executar. Terminou e adicionou. Podemos fechar aqui. Voltando aqui para a nossa área e desligando o mosaico original, o raster original, temos a informação aqui recortada. Um pouco mais largo que a nossa área, mas envolvendo ela toda. Veremos agora como recortar o raster usando uma camada máscara. Para este exemplo, nós vamos utilizar o mesmo raster e o mesmo limite que a gente fez no exemplo anterior. Vamos aqui em raster, extrair, recortar raster pela camada máscara. Nós vamos adicionar camada de entrada, que é o raster, camada limite, SRC não precisamos informar. Essa informação aqui é importante marcar, que é igualar a extensão da imagem recortada com a camada máscara. Resolução X e resolução Y, nós não vamos alterar, ela vai usar a mesma original. Parâmetros avançados, nós vamos mudar aqui o perfil para alta compressão. Tipo de dado de saída, usar camada de entrada do tipo de dado, ou seja, usar os mesmos dados da camada de entrada. E recortado. Clicar aqui em três pontinhos, salvar no arquivo, navegar até a pasta e vamos lá. Vamos nomear como? Tipo de dado, SRTM, underline. De onde? Campo Mourão. O que a gente fez? Um recorte. Então, vamos colocar aqui, REC, recortado. Pode colocar o nome por inteiro, recortado se quiser. Salvar, executar. Terminou, é só fechar essa janela e a gente pode visualizar o resultado. Vamos desligar o original e está aqui recortado. Vocês podem estar se perguntando, mas se ele fez o recorte certinho, o limite certinho, por que a gente tem outra opção também? Porque esse tipo de recorte pode gerar um probleminha aqui se a gente aumentar o zoom. Aqueles pixels que a maior parte deles está fora do limite são excluídos nesse tipo de recorte. Então, neste exemplo aqui, ó,
Vamos até inverter o limite para cima e a gente consegue ver claramente essa informação. Ó, alguns pixels são eliminados e não ficam alguns bem no limite, ficam alguns buracos aqui nesse serrilhado. Tá? Isso não é um problema, é uma característica desse tipo de recorte, certo? Por isso que a gente tem os dois tipos e na sequência eu vou mostrar como a gente visualiza o primeiro como se tivesse sido recortado. Para fazer essa visualização, nós precisamos da camada que a gente recortou o retângulo. Então, vamos trazê-la para cá. E precisamos de uma camada que tenha vários polígonos envolvendo o polígono que a gente tem como área de interesse. No caso, vamos trazer aqui o polígono com os limites do estado do Paraná. Para fazer isso, vamos entrar aqui em propriedades da camada municípios. Aqui em simbologia, vamos mudar para simbologia baseada em regra. Vamos pegar essa primeira regra aqui, que está como sem filtro, e vamos alterá-la, colocar como rótulo PR. Como filtro, nós vamos vir aqui em campos e valores, nome município, vamos colocar aqui depois o nome município, o símbolo aqui no QGIS para diferente. Na sequência, vamos clicar aqui em único e vamos localizar o nome do nosso município. Coloquei lá. Então, nome município diferente de Campo Mourão. Vou dar OK. Aqui no preenchimento, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos mudar a cor do preenchimento para branco. Em R255, G255, B255, nos dá o branco. Clica aqui para adicionar, seleciono, OK. Vamos fazer o mesmo com a linha, cor do traço, OK, OK, aplicar. Vamos dar OK. Ele deixou tudo como branco, menos o município de Campo Mourão. Então, se a gente desligar essa camada, nós vemos toda a área. Se deixar ligada, nós vemos apenas o recorte. Se aproximarmos o zoom, não tem o serrilhado, porque o recorte aqui é feito exatamente pelo limite do município. Então, com isso, nós conseguimos uma visualização do recorte sem ter realmente recortado. Porém, isso aqui só é funcional se a gente utilizar na geração de um mapa. Se a gente quiser fazer cálculos com esses dados, medida de área ou medida de classes, não é possível, tá? Ele serve apenas para visualização. É isso então, nos vemos em um próximo vídeo. Bom trabalho no QGIS para vocês.